acordou mais cedo, já acorda normalmente nesse horário. Tudo bem? O senhor dormiu tranquilo? Bom dia, Rec. Bom dia. Tudo bem? Uma saudação a ti e a todos que nos ouvem, especialmente a nação gremista. Assistiu o jogo do Manchester antes? Não. Já era 10 da noite, né? Ontem eu não acompanhei nenhum jogo, Rec, mas esse horário entre 6 e 6h15, habitualmente eu já estou de pé. Aí, diversos dias eu acabo levando meus filhos na escola, que é algo que eu não abro mão. De quando eu estou em Porto Alegre, manter essa rotina com eles, que é o fundamental, é o alicerce da nossa vida, que é a família. Eu infelizmente não tive a possibilidade de ter uma rotina como essa, mas nas reuniões de pais e mestres eu ia em todas. E quando eu morava em São Leopoldo, então, saía no final da tarde rasgando aqui para chegar na reunião que eles marcavam todo dia 6 da tarde, que é aquele trânsito maravilhoso até São Leopoldo. Tinha que sair voando. Mas qual a motivação, Calef, de ser presidente do Grêmio diante de tantas coisas que se deixa fazer a partir do momento que assume um compromisso tão rigoroso como esse, em se sabendo que também não é remunerado? E outra pergunta que eu faço, o cara tem que ser rico para ser presidente do Grêmio? Olha, é que a motivação é ter passado por lá. Não sou fiscal do imposto de renda, tá? Só para deixar certo, não tem problema. Mas tem muitos que são, Eu passei por lá, que ainda que tenha sido um momento relativamente curto, 7 meses, foi bastante intenso, que eu aprendi bastante coisa, soube adquirir conhecimento de muitos colaboradores do Grêmio, que realmente são os que fazem o nosso clube ter a sua engrenagem funcionando. E nessa linha nós fomos conversando já há muito tempo. O nosso projeto ele tem 1 ano e meio de preparo entre muitas pessoas. Não é um projeto do Paulo Calef. São diversas partes envolvidas, muitos profissionais que estão dedicando seu tempo em pensar o Grêmio, pensar a marca Grêmio. E é isso que deve ser o nosso pilar de sustentação. Capacidade financeira do presidente, que eu te diria de modo bem objetivo, os maiores presidentes da nossa história, que fizeram a grandeza do nosso clube, eles não tinham como referencial exponencial a sua condição financeira. Não acredito que em nenhum segmento da sociedade isso prevaleça. No meu entendimento, o que prevalece é capacidade, é trabalho, é dedicação e gestão de pessoas para que se tenha uma equipe sólida em se ter o mesmo objetivo dentro do clube. Bom, as novas receitas vêm da criatividade, vêm de uma boa assessoria, né? De um bom marketing. E isso você já tem alinhavado ou depois já tem uma ideia de como alinhavar? Né? Vocês já começaram a falar com profissionais do marketing, de marcas, né? De produção de produtos novos, né? Com perdão da redundância, de ir buscar faturamentos extras, que um clube do tamanho do Grêmio precisa ter dinheiro todo dia, né? Todo dia tem alguém batendo na porta, né? Talvez esse seja o grande diferencial do projeto, como eu te referi. Essas pessoas elas já estão alinhadas há muito tempo. Todos os nossos profissionais vinculados a gerenciamento de áreas, como marketing, como CEO, como financeiro, comunicação, todas essas pessoas já estão definidas há muito tempo e trabalhando. Mas tu tocas num tema que para nós é muito caro, que é o potencial de gerar novas receitas do Grêmio. E aqui, é importante nós termos claro que o Grêmio é um clube de futebol. Tudo tem que ser voltado ao futebol. O Grêmio não é uma empresa de administração de ativos imobiliários para ter como a sua principal plataforma, o seu principal objetivo, um estádio.
O Grêmio é um clube que ele tem que ter toda, mas absolutamente toda a sua capacidade de produção de receitas direcionados para a finalidade do futebol, que é o que importa para o torcedor. Ao fim e ao cabo, o torcedor quer ver um time forte, uma equipe competitiva, com pessoas que representem as nossas cores, como nós estamos acostumados ao longo da nossa história. Então, eu te diria assim, o nosso futuro CEO, que é o Jerônimo Santos, é uma pessoa consagrada no mercado, vinculada ao Grupo Ipiranga, e o Jerônimo, ele foi o responsável, Rec, por desenvolver um projeto chamado Quilômetros de Vantagem. Esse projeto ele chegou a ter 62 milhões de inscritos. Projeto de atração de clientela específico para o segmento de abastecimento de postos. Um quarto da população. E por que eu estou te falando isso? Porque o Jerônimo, na genialidade dele, ele já conseguiu desenvolver o gols de vantagem, vocacionado diretamente para a capacidade do Grêmio. E aqui, como tu bem referiu, Rec, nós estamos falando aí de 10 milhões de clientes, digamos assim, de torcedores gremistas, e num cálculo que essa equipe de profissionais capitaneada pelo Jerônimo realizou, nós não estamos pedindo que o torcedor promova qualquer gasto adicional do que ele tem na sua habitualidade. O que eu estou querendo dizer com isso? Aquele gasto de quando ele vai no mercado, de quando ele vai numa farmácia, esse programa, o que ele busca é dizer assim, torcedor, compre em determinada farmácia, compre em determinado mercado, porque aqui o Grêmio tem uma parceria. E essa parceria, Rec, se nós pegarmos metade da nossa capacidade de clientela, ou seja, 5 milhões, e que cada torcedor gaste na sua rotina, ou seja, não é ir comprar uma camisa, não é ter uma demanda financeira extra, R$10, 5 milhões de torcedores, nós estamos falando dentro de um ano, Rec, do potencial de geração de receita de 600 milhões. Metade da torcida do Grêmio, num programa exitoso de fidelidade, como eu te disse, que num ambiente absolutamente sem paixão, sem vínculo, com concorrência, se conseguiu captar 62 milhões de pessoas. Nós vamos estar pedindo que o torcedor do Grêmio gaste na sua rotina, sem alterar a sua capacidade financeira, mas direcionado em parceiros do clube que nós vamos acertar a nossa plataforma juntamente com essas empresas, que gaste R$10 por mês. Isso vai gerar uma receita no ano para o Grêmio de 600 milhões. Isso é mais do que a receita atual do clube para 2025. Com um projeto. Com um projeto. E eu não estou falando nem da Grêmio Studios, que o nosso objetivo aqui, trazendo de maneira bem clara para o torcedor que nos ouve na produção de conteúdos, é transformar o Grêmio numa Cazé TV, que o Grêmio tenha potencial de incluir novos colaboradores na sua estrutura existente, para que transmita seus jogos, para que tenha uma grade fixa de programação, que ela só pode e só poderá ser acessada por sócios. E aí nós vamos criar uma nova figura associativa, que é o Soy de Grêmio, para as pessoas de fora do Rio Grande do Sul, Rec, e de locais distantes do Rio Grande do Sul, aqueles que têm pouca condição de se deslocar e vir num jogo do Grêmio, seja, obviamente, pelo distanciamento, mas também pela questão que se torna cada vez mais caro um programa de se vir num jogo de futebol. Ele vai ter um valor reduzido, mas que vai permitir a esse torcedor acessar todo a programação de conteúdos do Grêmio e também ter preferência por um jogo por mês, estar na arena com tranquilidade quando o seu planejamento lhe possibilitar fazer isso. Então, eu estou te trazendo assim, 2 projetos, seja o Gols de Vantagem ou a Grêmio Studios, com potencial de monetização do YouTube, atração de novos patrocinadores para cada programa, Rec, que isso tu começa a alinhar o posicionamento de marca do Grêmio com um potencial de geração de receita que não existe no clube hoje.
Não existe no clube. Afora outras situações, melhoria da nossa estrutura de base, que o Grêmio possa ter novamente vocacionado aí a criação de novos ativos, venda de jogadores, mas isso a partir da estruturação do clube e não fundamentalmente aí de alguma solução mágica. Solução mágica que ainda não apareceu, né? Porque, na verdade, passaram-se os anos aí, o Grêmio sempre apostou muito em Eldorado, e tá legal lá, tá bonito, tá todo bem cuidado, o tamanho ainda tem um tamanho legal, né? Mas espraiar essa base, porque aquele que sempre sonhou em jogar no Grêmio e que está distante e que acaba optando por Palmeiras, Flamengo, porque acenam com outras condições econômicas de levar o pai, levar a mãe e tal, porque a base parece assim, ó, uma conversa fiada, diz, para aí, com tanta gente que mora no Rio Grande do Sul já é o suficiente, mas às vezes dois que você busque mais distante já paga a conta de muitos anos. Como é que se faz essa observação mais plural, assim, para combater esses times todos que estão invadindo o Rio Grande do Sul? Aqui tem até a AFA aqui em Porto Alegre, né? Tem Real Madrid, tem Paris Saint-Germain, tem Betis, é uma coisa impressionante. Tem times pequenos, Celta de Vigo, tem Escolinha em Guaíba, se eu não me engano. Então, como é que se faz para justamente fazer um aprimoramento nessa busca dos jogadores? A categoria de base, né, que nós temos... uma caixa preta ainda. Não é só Eldorado, nós temos o Cristal ali. Cristal, sim, na hora das escolinhas, né? Que nós funciona temos bem, né? O Alisson saiu dali, né? Duas situações ali voltadas à escolinha, que é o teu ponto, até fazendo referência, digamos assim, à concorrência que hoje existe de clubes mundiais aqui em Porto Alegre. Então, o primeiro ponto que nós já estamos discutindo com uma construtora é a revitalização do Cristal, para que nós possamos ali que não só melhor aproveitar o potencial dos nossos gurizinhos, mas também de proporcionar um atrativo de receita para o Grêmio. Então, nós pretendemos reativar o futsal do clube em parceria, construir um ginásio na área do Cristal também, que isso sirva tanto de captação de novos atletas, mas tem sido feito um trabalho, um esforço muito forte para transformar o futsal em modalidade olímpica. E aí nós temos um terceiro potencial enorme de geração de receita, que é a Lei de Incentivo ao Esporte. Para tu teres ideia, aí, o Flamengo, no seu ciclo olímpico, ele arrecadou uma brutalidade financeira. Praticamente metade da sua receita ordinária o Flamengo fez com a captação de Lei de Incentivo ao Esporte. Obviamente que é um clube que a sua história ela começou, inclusive, no remo e não no futebol. Então, um clube vocacionado a isso. Mas o Grêmio já teve o futsal, o Grêmio tem condições de reimplementar isso. E nesse segmento da escolinha, o Grêmio, ele possui em torno de 100 escolas conveniadas no Brasil, 100 escolas conveniadas. Possui escolinha na China, possui escolinha na Nova Zelândia, possui escolinha nos Estados Unidos e no Japão, se não me falha a memória. O que eu quero te dizer com isso? Nós buscamos implementar um sistema de monitoramento integrado das escolinhas. Então, assim, o Luiz Carlos, lá em Salvador, com 11 anos, ele está começando a ter destaque. O gerente dessa escola conveniada, ele vai inserir no sistema as informações que, na observação deles, estão gerando destaque ao Luiz Carlos, lá o menininho, lá em Salvador. A cobrança de um relatório. Isso vai cair automaticamente nesse sistema integrado do Grêmio, que vai passar a fazer uma análise do clube, sobre a situação escolar do menino, situação médica, psicológica, de desempenho nutricional. E aí vai um colaborador do Grêmio fazer uma observação por determinado período in loco, ou seja, vai lá nessa nossa suposta cidade e observar esse menino e fazer um relatório final. Então, que diga, olha só, vale a pena investir no Luiz Carlos Reck. Esse menininho
de 12 anos, ou 11 anos, Não ou precisa 10 ser anos. narigudo, não precisa... Não. Melhor que não. Melhor que não para facilitar o cabeceio. Tem que ter o faro do gol. Mas assim, Rec, que nós possamos, então, a partir disso, fazer o que a maioria dos empresários realiza, e está tudo certo. Mas é a aproximação com a família, que o Grêmio, então, passe a subsidiar essa família e comece a organizar a vinda da família e do menino aqui para a nossa estrutura no Rio Grande do Sul. E aí vai vir a pergunta, tá, mas o que isso gera, por qual razão que essa escola conveniada ela vai favorecer o Grêmio e não a determinado empresário? E essa é a grande situação que foi racionalizada pela nossa equipe, que é o seguinte, nós vamos deixar, por essa indicação, um percentual futuro de venda para essa escola conveniada. Então, ela tem ali o potencial da marca Grêmio ao lado dela, e tem assegurado que, com a indicação para o Grêmio, ela vai ficar com um percentual desse menino. O que não acontece com os empresários, que vêm, obviamente, acabam deixando um recurso, mas limitado ao potencial daquele jovem naquele momento. Futebol nós não temos como imaginar o que vai ser o futuro, Rec. Então, tu, lá nessa escolinha em Salvador, no Recife, tu deixar um potencial desse percentual garantido, caso o Luiz Carlos venha a prosperar no Grêmio depois no seu desenvolvimento da base, é o que alia a segurança para que nós possamos ter, de fato, essa parceria com as escolas conveniadas. A Arena, como é que você está vendo essa discussão da Arena? Eu dei uma notícia que criou um alvoroço a semana passada e vai continuar dando, e vão continuar negando que assinaram. Assinar não assinou, isso aí eu tenho quase certeza que não. Mas que alinhavaram e que tentaram definir a compra desses outros 2/3, né, que pertenciam ao Joca, né, sempre esqueço o sobrenome. Mansur. Joca Mansur, do grupo, né? É um grupo que explora outras arenas também. Como é que você vê essa discussão aí da necessidade de comprar a arena agora de uma hora para outra e tem que comprar e não dá mais para esperar 2033, porque lá vai estourar muita coisa, tem que definir tudo antes. Esse frenesi que virou a arena. O presidente também convocou uma reunião de última hora, o presidente Guerra, o Magrício esmiuçou todo uma rotina de coisas que acontecem na arena, toda uma cronologia dos fatos e como começou, por que aconteceu, o que a arena não correspondeu. Como é que você vê tudo isso e o assodamento dessa coisa? Parece que agora, em função da eleição, tem que definir tudo antes da eleição. Antes não havia essa necessidade. Enfim, eu estou fazendo uma pergunta que eu vou fazer para todos, mas como essa pode ser a situação nevrálgica da eleição, e parece que está pendendo para esse lado de análise, eu queria que você fizesse uma análise mais profunda, porque se é uma coisa que pode até definir o pleito, eu imagino que seja uma coisa que todo mundo já tenha um amplo conhecimento jurídico, financeiro, econômico e de suportabilidade, porque vai ter que se criar uma infraestrutura para administrar o aparelho também, né? Falei demais, mas era só para o torcedor mais ou menos entender por que o candidato tem que se preocupar tanto com esse tema, que é o tema central hoje. Embora tudo isso que falou o Calef, até anotei um monte de coisas interessantes aqui, transformar o Grêmio em Grêmio, né? O dinheiro dos gremistas ficar com o Grêmio, essas coisas todas que a gente sempre fala a vida inteira, mas enfim. Vamos lá, Rec. Primeiro, para deixar bem claro, o que foi noticiado por ti, o que trata essa situação, não é a compra da gestão da arena e nem da estrutura do estádio. É uma alteração eventual de credores, ou seja, da pessoa que detém um crédito em relação a alguém. Existe um grupo chamado Revi, eles fazem parte do mesmo ambiente, mas é a Revi e a RIAG. E o que tu noticiasse é que o Marcelo estaria em negociação avançada para adquirir essa dívida. O que quer dizer isso?
Quando a OAS construiu o estádio, ela fez um financiamento. E aqui não tem nada de distinto, Rec, de quando qualquer um dos nossos ouvintes aqui que nos acompanha realiza a compra de um imóvel e financia no banco. Foi exatamente isso que a OAS fez. Ela realizou um financiamento em 3 instituições bancárias: o Banco do Brasil, o Santander e o Banrisul. Portanto, gerou uma dívida para ela, OAS. Nesse caminhar, a OAS entrou em recuperação judicial, ela teve dificuldades oriundas da Operação Lava Jato, fundamentalmente, e esse fundo, RIAG, veio e adquiriu a dívida do financiamento bancário relativo ao Santander e ao Banco do Brasil. Por isso que se diz que ele ficou com 2/3 da dívida do financiamento. Quando eles vieram ao encontro do Banrisul para adquirir a terceira parte dessa dívida do financiamento, houve um alerta ao Grêmio, e o Grêmio, então, vem e adquire essa terceira parte da dívida. Então, isso não tem nada a ver com a estrutura do estádio e nem com a gestão. A gestão, ela segue sendo uma negociação paralela com a empresa Meta, que é a sucessora na recuperação judicial da OAS. E para quem não sabe aqui, não é do mundo do direito, e muitas vezes a gente fica falando com uma naturalidade de recuperação judicial. Apenas para deixar bem claro, a recuperação judicial é um processo visando evitar a falência da empresa, ou seja, que termine, de fato, a atividade empresarial. Então, na verdade, o que ocorreria é tão somente a mudança de quem é o credor da OAS na construção. Sairiam todas as instituições bancárias no primeiro momento. Agora sairia o fundo Revi, mas a situação fundamental ela permanece, que é saber: a Meta, sucessora da OAS, quer se desfazer da gestão do estádio? Por qual razão? E eu digo assim, o principal ativo dessa negociação para eles ainda não foi alcançado, que é o Estádio Olímpico. Que na nossa reunião lá, que eu estava presente, acerca do tema Arena, foi dito: o Olímpico ele tem um valor de área de 400 milhões. Sim, o Olímpico em ruínas, o Olímpico abandonado, como está. Mas não um empreendimento a ser desenvolvido, que aí nós temos um potencial bilionário no VGV que nós falamos, que o valor geral de vendas. Então, assim, o Olímpico é um grande ativo. O Olímpico é a segurança do Grêmio em todo esse imbróglio. Hoje a Arena ela tem diversas restrições, diversos gravames na sua estrutura, derivada de diversos processos judiciais, e o Olímpico ele não tem nada. O Olímpico ele é livre e desembaraçado. Então, assim, é o grande ativo do clube, o grande patrimônio imobilizado que o Grêmio tem é o Estádio Olímpico. Então, assim, essa situação Arena não se resolve, assim, não há facilidade para que nós possamos dizer: olha, acabou, está tudo superado. Não basta só ter essa dívida vinculada eventualmente ao fundo RIAG, ter a compra desse ativo. Precisa ter toda a organização da operação, todo o acerto das ações judiciais, as obras do entorno e resolver a questão do Estádio Olímpico, porque há no contrato a previsão de que, quando estiverem todas as obras concluídas, o Estádio Olímpico tem que passar para o grupo OS, vamos chamar assim. E aí, por que eles vão se livrar desse ativo? O que nós enxergamos é que nesse momento pré-eleitoral, que alterou todo o esforço que a gestão Romildo Bolzan e que a gestão Alberto Guerra promoveu no sentido de ter a gestão do estádio. O que alterou? É a capacidade financeira? Não, não é a capacidade financeira. Porque isso aqui não é o que sensibilizou em nenhum momento a OAS.
E tanto a gestão do presidente Romildo quanto a gestão do presidente Guerra, isso eu posso afirmar, que estiveram em 2 ou 3 situações por uma assinatura de concluir essa operação. E houve o famoso, né, caminhar para trás por Mas parte isso não da muda, OS. não muda, Calef, na medida em que eles vão se sufocando cada vez mais, com o Grêmio não pagando os 2 milhões para colocar os sócios, com o Grêmio deixando de pagar até o final esse valor, que são 5 anos, e depois mais 2, que seria um rearranjo nas contas, que eles repassaram dinheiro para a nave-mãe lá, né? E isso não muda, esse cálculo não vai sufocar ainda mais, e eles não acabam entregando a administração da Arena, que é o que o Grêmio estaria apostando. Qualquer cálculo que tu venhas a fazer, Rec, ele não vai se sobrepor ao potencial financeiro do Olímpico. Não vai. Então, assim, não é que o Grêmio deixa de pagar. Quando o Grêmio realizou a compra dessa dívida do financiamento pertencente ao Banrisul, o Grêmio, fazendo um pagamento de 20 milhões, gerou um crédito para o clube de 108. Então, assim, o Grêmio vem já há 6, 7 meses descontando desse crédito o valor que ele deveria colocar numa conta centralizadora da Operação Arena. Esses 2 milhões que tu referes. O Grêmio teria que, né, para deixar claro, fazer um Pix todo mês. Como o Grêmio agora tem esse crédito, ele vai abatendo num encontro de contas em relação a essa situação da gestão do estádio. Ah, mas tem o contrato de mútuo que foi identificado, direcionado a uma empresa controladora. Mas ainda assim, que todo esse cenário, eu te asseguro que, ao se analisar o valor do empreendimento imobiliário possível de ser realizado no Estádio Olímpico, que é a garantia que o Grupo OS tem finalizado essa operação, aquilo que se denomina a troca de chaves, o grande pote de ouro para eles está lá. Está lá. Uma área no ponto central de Porto Alegre para que eles possam desenvolver um empreendimento. Mas quando terminar a Celeuma, eles entregando a administração para o Grêmio e eles trocando as chaves, eles não podem construir a Caragones, que é um braço da Caixa ali, que passou 300 milhões. A Caragones, ela possui 47% da propriedade do estádio. A OS 2653, elas são as proprietárias do estádio. Então, assim, para que se tenha, e foi por isso que lá atrás o presidente Koff barrou esse proceder, que o Estádio Olímpico era o que garantia o Grêmio o negócio. Tu imagina que o Grêmio faça a troca de chaves hoje. O Grêmio tem uma situação absolutamente nebulosa do equipamento Arena, entrega o seu ativo imobiliário, patrimonial. Não faz sentido o Grêmio fazer isso. O Grêmio tem que ter segurança jurídica em relação a essa situação. E aí pouco importa... Porque senão lá na frente pode não ter mel nem porongo. Exatamente. Essa situação não é algo tão facilitado assim de ser resolvido. E pressão, que não tem pressão nenhuma, porque tu está apenas alterando o credor da OS. Como eu te disse, foi feito um financiamento para construir o estádio. Para a OS, se alterou já, ou se alteraria pela segunda vez, o seu credor. Era uma instituição bancária, passou a ser um fundo, daqui a pouco é um empresário. O que muda a situação para eles? Nada. Nada. Então não era nem antes bom negócio, nem quando o presidente queria comprar, o presidente Romildo ou o presidente Guerra, se eles estão comprando agora, em tese, seria um bom negócio. Mas toda essa operação que foi feita, primeiro, ela tinha legitimidade do cargo. Eram os presidentes do clube que estavam à frente das tratativas. Esse é o ponto 1, que é central. E a segunda questão é que era a reorganização e repactuação de todo o negócio. Questão dos bancos, questão da Caixa Econômica Federal, questão da propriedade, questão do Olímpico, questão das obras do entorno, a resolução de todas
as ações judiciais. Isso tudo vinha num pacote que cada parte ali anuía na sua responsabilidade para encerrar esse contrato Arena antecipadamente. Ou seja, não vamos esperar até 2033. Se encerra agora e o Grêmio segue a sua vida com a gestão do estádio. E aí tu tocou num ponto que é fundamental, Rec, que é o seguinte: como que o Grêmio vai fazer a gestão desse equipamento chamado Arena? Se nós formos, a gente não tem nem precisão, Rec, de saber quantos colaboradores a Arena possui. Se tu vais ali no perfil da empresa, numa rede empresarial, tem a afirmação de que é entre 51 e 200. Não tem explicação disso, se são diretos ou indiretos, se na operação do jogo há uma terceirização maior. Não é claro isso. Mas o que eu estou querendo buscar é o seguinte: vamos lá, tu faz uma operação no sentido de adquirir a gestão do estádio. Mas e como é que tu vais realizar a gestão do estádio? Digamos, vamos ficar no meio do caminho, digamos que sejam 100 colaboradores da Arena. Ou seja, essas pessoas não possuem vínculo trabalhista com o Grêmio e nenhuma relação. Isso é absorvido pelo Grêmio? Como é que vai ser feito? São as mesmas pessoas que a torcida reclama tanto da prestação de serviço? Vai ser feito uma reorganização dos colaboradores, ou seja, vamos contratar novas pessoas aqui pelo Grêmio para gerir o estádio? E aí vai se fazer o quê com aquelas pessoas? E como é que fica o histórico do estádio para a organização disso? A Arena, que ela não é o Olímpico. Eu já vi muitas pessoas falando, mas o Grêmio administrava o Olímpico. Não tem nem comparação a estrutura do Olímpico e as demandas do Olímpico com o que gera a Arena. Então, assim, se pensa muito no bônus, mas se esquece do ônus. Eu costumo dizer, que se o Grêmio tivesse a gestão do estádio na pandemia, o Grêmio teria entrado numa situação falimentar. Se não tivesse entrado na pandemia, teria entrado na enchente. É isso que nós temos que repercutir. Quando nós analisamos a estrutura de um negócio, e muito pertinente, eu vi esse final de semana, que a manifestação do presidente do Flamengo, BAP, quando questionado sobre o estádio. E ele vem dizer assim, nenhuma atitude que eu tomei na minha vida, com a emoção, ela deu certo. Eu preciso entender melhor essa situação da construção do estádio futuro do Flamengo para ver se eventualmente isso vai gerar uma capacidade maior ao clube ou vai gerar um problema. Quando surgiu o projeto Arena, nós tínhamos a promessa de mudar o Grêmio de patamar, que isso seria algo revolucionário na história do clube, e nós estamos vendo o percalço que esse estádio se tornou para todos nós gremistas. Mas então é um mau negócio comprar a Arena? Porque se não tiver como administrar a Arena, tem que esperar 2033? É inevitável que isso aconteça? O que nós entendemos é que o Olímpico é uma possibilidade de se fazer um empreendimento que atraia todas as partes e que a partir disso, da conclusão dessa situação, mas não pela mera compra de gestão, mas o direcionamento de um novo negócio para a área do Olímpico, que isso possibilite o Grêmio abrir um processo de concorrência para se promover a gestão do estádio. Mas de uma órbita completamente distinta da atual. O torcedor sabe, o Grêmio hoje ele não tem R$1 de receita de bilheteria, 0. Então, de estabelecer um negócio aqui em linhas gerais, dizer, o Grêmio fica com 70% da bilheteria nessa nova parceria com uma empresa especializada em gestão de arenas. Por que isso? Porque todo o ônus dos colaboradores, questões trabalhistas, acidentes de trabalho, que isso fica vinculado a essa empresa. E aqui no nosso acordo, nós estabelecemos, a partir da experiência que se identificou,
do erro que foi esse contrato Arena. O Grêmio não tem receita do estádio, o Grêmio ele não pode usufruir da capacidade máxima estrutural. Ou seja, se o Grêmio hoje tem ali o estádio, imagina poder fazer uma outra Grêmio Mania no lado leste do estádio. Poder fazer um incremento ali de restaurantes, de lanchonetes, o que quer que seja. O Grêmio não pode. O Grêmio tem a sua limitação contratual prevista, que é para o uso ali do museu, da parte da gestão administrativa do estádio, do quadro social, da sua loja, e acabou. Então, sim, a questão não é se é um bom ou mau negócio. A questão é Como fazer? Como fazer e realizar de uma forma que nós não venhamos a cair mais uma vez na ilusão de que, bom, agora isso aqui é o pote dos ovos de ouro. Nós tivemos já o episódio ESL no ano 2000, que era o Grêmio agora maior que o Barcelona. Se alça a um outro patamar. E veio o negócio Arena. Agora a solução da Arena. Então, assim, nós temos, Rec, que ter, enquanto agentes políticos do clube, e pegando esse referencial do presidente do Flamengo, não tomar decisões pela emoção. Isso é o que deve pautar o dirigente esportivo. É a racionalização dos processos para que nós não venhamos a frustrar a emoção do torcedor. O tema Arena é muito caro para a torcida, muito caro. Essa situação, ela machuca o torcedor a cada jogo que se tem no estádio. Então é por isso que nós temos que ter zelo, temos que ter cuidado, mas fundamentalmente, até aí, Rec, por questão de um universo de negociações, de se manter isso restrito, de se manter isso sigiloso, qualquer que seja o movimento do clube. Minha opinião, até por clareza, o Grêmio deve ou comunicar a resolução definitiva dessa situação da Arena, ou falar para o seu torcedor assim, vamos aguardar o final do contrato. Mas todo o período eleitoral surgir a questão da Arena, ou essas tratativas, rusgas pela imprensa, eu sinceramente não vejo no que acrescenta. Porque se eu sou o terceiro interessado dessa situação toda lá, a OAS, eu fico olhando, tem potencial de compra, então se o meu preço era X, agora vai ser 5X. Assim, não traz nada de positivo nós termos uma negociação desse porte sendo tratada nos microfones. Esse não é o nosso proceder. Nosso grupo aqui, o nosso time de profissionais, trata com muito zelo a questão da Arena, mas de modo silencioso. Você acha que é uma manobra eleitoreira falar que está tudo resolvido na medida em que se consiga comprar esses 2/3? Eu não vi ninguém dizer que está tudo resolvido. Que aí por justiça. Nenhuma pessoa falou... Mas no imaginário do torcedor está partindo para isso, né? Parece que as coisas estão se simplificando de uma maneira... Aí, todos que participam do processo eleitoral, mas também a imprensa, deve, por zelo, a instituição Grêmio, buscar explicar o tema como nós estamos aqui fazendo. Não se pode tratar algo tão relevante de maneira simplória. É isso. Nós temos que esclarecer. Não é uma situação fácil, não é uma situação que se resolve apenas com dinheiro. Há uma série de questões que elas devem ser resolvidas para se avançar nesse negócio. Com o andar da campanha, com conversar com os torcedores, com a entrada do Maicon, do Danley, que ainda não mergulharam de cabeça aí nas falas, nas entrevistas, nas ponderações e tal,
você acha que as chances de vitória aumentam? Você sente que não mudou nada em relação ao começo da campanha? Porque teve um momento que se dizia, as pesquisas indicam que o Calef vai ganhar com o pé nas costas. Aí se mudou o candidato e parece que as coisas mudaram de rumo. Você sente que mudou de rumo isso na eleição ou não tem nada a ver? O andar das coisas vai mostrar quem tem farinha no saco, quem tem mais conhecimento, quem fez o melhor projeto e o torcedor saberá fazer essa escolha. É que eu jamais acreditei em qualquer número de pesquisa que me foi apresentado ao longo dos últimos 6 meses. Nem a favor? Especialmente a favor. Especialmente a favor. Todos nós, por questão de vaidade, acabamos de alguma forma com o passar do pano, né, o tapinha no ombro, tendo uma tendência a baixar a guarda em relação àquilo. Mas eu não tenho esse perfil. Eu te confesso, Rec, que toda vez que vinha uma sinalização positiva, eu reunia a nossa equipe e dizia, vamos trabalhar mais, vamos avançar mais na situação. Nós estamos muito distantes do pleito eleitoral. Ele foi deflagrado de maneira antecipada como nunca antes visto. Mas se essa situação se colocou, Rec, nós temos que enfrentar e buscar debater ideias. Novamente, nós não podemos ficar à mercê, né, nesse pleito eleitoral apenas da questão arena. O Grêmio é um clube de futebol. Não existe gestão e governança baseado em uma ou duas pessoas. O presidente do clube, de maneira estatutária, ele não pode exercer o cargo de CEO do clube, por exemplo, que é o executivo principal, aquele que realiza as diretrizes diárias do trabalho no clube. Está no estatuto do Grêmio. São 7 abnegados, um presidente e 6 vice-presidentes, que tomam as decisões, mas que o dia a dia do clube deve necessariamente ser realizado por profissionais. E é por isso que nós buscamos, Rec, atrair para o nosso projeto executivos consagrados no mercado corporativo, mas também no futebol. Isso é muito relevante. Nós estamos criando um cargo do gerente de operações, estratégia e governança, que é uma pessoa habituada com organização de Copa do Mundo, de Olimpíadas, uma pessoa que trabalha gestão esportiva diariamente num alto cargo numa multinacional esportiva aqui no país. Uma pessoa acostumada com a estrutura do futebol brasileiro. Então, são 2 pilares que nós estamos entregando. Porque nós temos que ter, legado. Não adianta nós ficarmos na troca de um presidente e olharmos e ficar assim, o que ficou? Que estrutura que permaneceu? É isso que nós temos que cuidar e é nisso que nós acreditamos. Nosso projeto, ele não é estruturado em uma ou duas pessoas, é estruturado numa grande equipe, seja no conselho de administração, mas fundamentalmente nos gestores das áreas indispensáveis do clube. Pois é, olha aqui, ó, nós vamos para a live, vem para a live, né, já desde o começo, o convite já veio desde cedo, porque nos acompanhasse, que teríamos live desde as 7 horas, e nós vamos fazer 2 ou 3 perguntas que nos chegam via YouTube. E também para os demais candidatos é o seguinte, o tempo é igual para todos, então não tem... deixou para fazer as perguntas muito tarde, agora não vai ter pergunta. Bom, aí cada um responde o tamanho da resposta que couber no espaço, não vou ficar aqui podando. O Calef queria esmiuçar bem a utilização dos funcionários, o que vai fazer com a arena e tal, então eu vou... SAF, Calef. Totalmente contrário, Rec, até para aproveitar o nosso tempo aqui. A SAF, o grande objetivo dela é realizar a recuperação judicial e fazer o arrolamento da dívida, reorganização, repactuação das dívidas do clube e ganhar prazo para o pagamento. Mas o ponto central é o seguinte,
Na hipótese do proprietário da nova empresa, para dizer assim, chamada Departamento de Futebol, resolver deixar o negócio, as garantias desse processo de recuperação judicial ficam no clube associativo. Ou seja, toda a estrutura de reorganização da dívida ficaria no Grêmio Futebol Porto-Alegrense e não no Grêmio SAF. Esse é o grande risco dessa situação. Em linhas gerais, é essa a questão, mas mais do que isso, Rec, nenhuma SAF no país, e os resultados saíram no último mês, nenhuma tem operação positiva, nem o Bahia do Grupo City. O Atlético Mineiro, que nos últimos 10 anos teve o aporte de empresários, 4 empresários em alto padrão no clube, que acabou gerando a impossibilidade do Atlético de devolver, porque nenhum desses empresários, seja no Atlético, seja no Grêmio, em qualquer clube que faz o seu investimento, o seu aporte, ele faz isso a fundo perdido. Ou seja, há o incremento de uma dívida com juros e correção monetária, e esses valores se tornam altíssimos. O Grêmio, por exemplo, tem uma dívida altíssima a quitar com um determinado empresário. Altíssima. Então, assim, o Atlético Mineiro, com todos esses aportes, se tornou SAF e dobrou a sua dívida. Cruzeiro, aumento de dívida. Bahia, operação negativa. E assim por diante. Não há um caso... Bom, Botafogo e Vasco eu não vou nem falar. O Vasco ele consegue ser o grande referencial do desastre de gestão ao ter recuperação judicial na sua SAF e também no clube associativo. Olha aqui, todos esses projetos do Grêmio que você citou aqui, pergunta o Jackson Magalhães no nosso YouTube, na live, vem para a live inclusive, todos esses projetos do Grêmio são voltados apenas para os sócios e quem não é sócio? Esses que você citou, os projetos. Desculpa, qual é o nome dele? Jackson. Um abraço, Magalhães. Jackson. Obrigado pela pergunta. O grande ponto da virada é que é o torcedor identificar que o Grêmio promove tantas entregas a ele, torcedor, que é muito mais atrativo ele ser sócio do clube para ter o potencial de aproveitar todos os benefícios que o clube está proporcionando do que não ser sócio. E aí o Grêmio tem que ter a capacidade, o entendimento de estabelecer camadas associativas, classes, modalidades, como é o Soy de Grêmio, que nós estamos planejando que o sócio pague algo em torno de 10 ou 15 reais. Mas que isso gere o engajamento para que o próprio torcedor, a partir do que o clube entrega, tenha a percepção que para ele é muito melhor ser sócio do que não ser sócio. Eu estava vendo aqui, tem um caminhão de perguntas, mas para a gente não estourar o tempo, vou deixar um tempo livre para que você possa falar coisas que eu não perguntei, né? Mas temos 12 minutos aí, pode fazer perguntas. Vou fazer, o líquido vai ser 50 minutos para que possa ficar igual para todo mundo, mas eu acho que deixando um tempo para você fazer a explanação final, posso pegar uma pergunta aqui do WhatsApp para encerrar, que seja mais abrangente. Bom dia, Rec. Bom dia, Calef. Qual será o projeto para fazer o Grêmio mais forte dentro de campo? Qual seria o perfil de contratações? E qual seria o cuidado que se tem para a projeção do uso da categoria de base? O aproveitamento da base e um time mais forte dentro de campo. Todos os grandes títulos que nós tivemos, Rec, ao longo da nossa história, tinha participação ou teve participação decisiva de atletas oriundos da nossa base. Não há exceção nesse quadro. Eu acredito muito no potencial da base, é por isso que nós temos, como eu indiquei mais cedo, projetos voltados à reestruturação do Cristal,
a questão do monitoramento das escolas conveniadas é justamente para que o Grêmio transite num ambiente de maior prospecção e seja mais certeiro na questão da seleção e do aproveitamento desses jovens. Mas fundamental é o projeto de futebol. É saber quem nos representa, é quem tem história no clube, é quem tem conhecimento de futebol. O Grêmio é um clube de futebol, Rec. E todos os nossos processos, como eu já indiquei aqui na nossa conversa, elas têm que serem direcionados ao futebol. Ao Grêmio ter uma equipe extremamente competitiva. Se é possível o Grêmio realizar grandes contratações, não tenho a menor dúvida disso, Rec. O Grêmio tem total potencial em fazer contratações até maiores que a do ano de 2023. Posso dizer isso com extrema tranquilidade e o torcedor pode ficar seguro que no nosso projeto isso está previsto. Está previsto. Mas nós temos aqui, Rec, por questão de não atrapalhar tratativas, de não acabar atraindo olhares que não existem, por trabalhar quieto. Ao longo da minha experiência no departamento de futebol, nós vimos que quando acaba se anunciando eventual tratativa, a carga ela acaba ficando muito maior do que poderia se ter. Uma última pergunta agora. Tem como trazer mais um Soares para o Grêmio? E essa história que as pessoas brincam, quem é o pai do Soares, quem é o pai da criança? O Marcelo fez questão de dizer que recebeu um telefonema do Antônio Brum dizendo que se ele podia participar, colaborando com a contratação do Soares. Então o torcedor está perguntando, né? Obviamente, quando te ouves, a gente o homem vai trazer mais um peixe grande, vai trazer mais um cara que venha e chame as luzes para o Grêmio. O Grêmio é muito maior que o Soares. Esse é o recado que eu deixo para o torcedor. Se o Grêmio teve a capacidade, e ele, Grêmio, é o pai da criança. Ele, Grêmio, é o pai da criança. Quem trouxe o Luiz Soares foi o Grêmio. Mas na tua cabeça tem algo engatilhado parecido? O Grêmio é muito maior que o Luiz Soares. Nós vamos seguir trabalhando quieto, Rec. Eu poderia aqui fazer diversas insinuações ao nosso torcedor, mas eu tenho muito respeito pelo torcedor do Grêmio. Eu prezo muito pela nossa instituição e todos os esforços eles vão ser direcionados para que no momento adequado as comunicações sejam feitas. Nós estamos no mês de junho. Eu prefiro fazer anúncios e comunicados mais grandiosos, digamos assim, no momento oportuno, que é a deflagração do pleito eleitoral. É nisso que eu acredito. Eu acredito em trabalho de equipe, eu acredito muito nessas pessoas que têm sinergia há 1 ano e meio. A nossa candidatura não é um projeto pessoal, não é uma idealização, não é ninguém que me foi chamar em casa há 1 mês atrás. Aqui tem muito trabalho, tem muita dedicação e nós vamos seguir no nosso ambiente de tranquilidade, até porque o que importa agora é que o Grêmio tenha um ano tranquilo, que o Grêmio possa terminar de maneira exitosa o seu ano desportivo e quando for deflagrado o processo eleitoral, aí sim, com mais entrevistas, debates e os anúncios necessários, até para que não se coloque nenhuma pressão na gestão, ainda mais no momento que nós estamos com a janela de transferências aberta, que aí sim fazer os devidos anúncios, mas o torcedor pode ficar tranquilo que a nossa gestão é uma gestão voltada ao futebol, por pessoas que já estiveram lá dentro representando as nossas cores, grandes campeões, e vai aparecer mais gente aí, pode ter certeza disso. Agora, para fechar, já que está chegando, já passando do tempo, o teu recado final e por que votar em Paulo Calef? Se você fosse torcedor, por que votaria no Paulo Calef? Eu agradeço, Rec, a oportunidade. O torcedor não tem que olhar para o Paulo Calef.
Como eu te disse, isso daqui não é um projeto próprio. O torcedor tem que olhar para as ideias, tem que olhar para os executivos, tem que olhar para as pessoas que estão vinculadas ao departamento de futebol, que nós podemos já informar, e de saber com clareza quem representa o Grêmio e quem tem ideias melhores de protagonismo. Mas que isso fique claro para o torcedor. Que não seja algo que apenas mexa no imaginário, que se tenha clareza, que se tenha a possibilidade de todos os questionamentos do torcedor e do associado, especialmente, que é quem vota, de saber assim, olha, fazendo uma comparação, para mim é bastante claro que eu devo seguir para esse caminho. Esse é um caminho mais sólido e sustentável ao longo do tempo para o Grêmio. O Grêmio não pode mais ter, voos de galinha. O Grêmio ele tem que estar no seu patamar e de lá não sair, para que nós não venhamos mais a conviver com um tricampeonato da América no ano de 2017 e passar pelo que passamos no ano de 2021. Isso não é aceitável, o Grêmio tem que ser protagonista sempre e não sair jamais da sua posição histórica por grandes gremistas que construíram ao longo do tempo a história das nossas três cores. É nisso que nós acreditamos, é no legado do clube e no legado que nós temos possibilidade de deixar para as outras gerações. Muito bem, está aí Paulo Calef, já com o começo da campanha, né? Na verdade ele está trabalhando há 1 ano e meio, como ele referiu, mas estou dizendo assim, a aparição mais frequente nas emissoras de rádio e televisão começa a partir de agora, porque tem que dar o mesmo espaço para todos, então é apenas o primeiro contato, né? E como disse o Calef, e acho que com bastante prudência, né? Que o Grêmio tenha paz, porque ainda tem a bola rolando em paralelo dentro de campo e muitas competições. Obrigado, Calef. Obrigado, Reca. Um abraço a todos, aí uma saudação aos nossos gremistas.